Então, as pessoas que acabam, de alguma forma, em algum momento da vida, defender os ideais que se aproximam dos ideais do atual governo, é complicado, né? Inclusive tem vários políticos aí que votaram a favor da reforma da Previdência, que votaram a favor de várias políticas neoliberais e que hoje estão postando, né, bancando os belezinha como antifascistas. Por isso que a memória histórica, né, a gente tem que lembrar das coisas que acontecem, dos posicionamentos dos nossos políticos, para que a gente não cometam erros, né? Para que a gente não cometa erros e não saia acreditando aí em tudo que a gente vê. Certo, pessoal? Então, para a gente pensar os elementos fascistas, nós temos a colaboração do historiador Calil, onde ele vai trazer, eu dei vários elementos para vocês, né, sobre o que é um governo fascista, e o Calil ele vai resumir todos esses elementos em 3 princípios. Para ele, existem esses 3 princípios que baseiam o governo fascista. O primeiro princípio é o princípio que ele vai chamar de societal, o princípio societal. O que é o princípio societal? É o princípio biológico, cultural e racista. Então, o discurso e o princípio racista, cultural, da cultura superior e biológico, da raça superior, aí vamos lembrar da raça ariana, né? Da ideia do branqueamento da raça. Então, isso tudo, esse processo de eugenia biológico, cultural, de superioridade, a ideia do racismo é uma ideia que o Calil vai chamar de societal. É o grande problema societal do fascismo. E isso tivemos no governo varguista aqui no Brasil, né? Todo esse discurso. Inclusive, estamos tendo ainda hoje esse processo de societal do fascismo. O segundo processo do Calil sobre o fascismo é o processo que ele vai chamar de territorial. Bom, o territorial é porque o território nacional, a nação, é de extrema importância, né, para os fascistas. Por isso que eles são contrários à ideia do internacionalismo soviético, porque eles são extremamente nacionalistas, né, ultranacionalistas. E nós vamos ter aqui a ideia do espaço vital. O territorial do Calil nos lembra a ideia do espaço vital, tá? Então, o território, a nação, é um dos princípios do fascismo. E o terceiro princípio do fascismo, de acordo com Calil, é a ideia do missionário, né? O fascismo como algo missionário, algo que tem que ser levado para os outros povos, é algo que vai servir para salvar a nação, para salvar a humanidade. É a ideia do Messias, é a ideia missionária. Como Hitler acreditava que a raça pura iria permitir a redenção da raça humana. Olha que ousadia! A raça pura branca alemã iria possibilitar a redenção da raça humana, galera. Então esse é a terceira característica do fascismo, de acordo com o autor Calil, que é a ideia do missionário, fascismo missionário. Então vejamos, nós temos o fascismo societal, o fascismo territorial e o fascismo missionário. Essas são algumas características dentro da discussão historiográfica que existe sobre o fascismo, ok? E aí o fascismo também, ele tem os seus prós e os seus contras, tá, pessoal? E nós temos que deixar isso bem claro na nossa cabeça. Por exemplo, o fascismo, ele é extremamente contraditório, como eu já tinha dito. Ele é o tempo todo contraditório, na verdade, porque o fascismo, assim como diz o professor Felipe Pereira Loureiro, né, da USP, o fascismo ele é reacionário, mas ele também é revolucionário, porque ele requer uma mudança. O fascismo ele é tradicionalista, mas ele também é modernista. O fascismo ele é pró-capitalista, né? Ele é pró-capitalista, ele é um discurso de direita, da extrema direita, mas ele também é antiliberal, porque na cabeça dele, né, não tem como, é a nação que tem que ter, que tem que organizar a economia do país, né? Não o empresário, né, o liberal, né, o empresário, a burguesia liberal. Então, ele é pró-capitalista, ele é capitalista, mas ele é
antiliberal. Então, olha que contraditório, né? O tempo todo essa contradição dentro do discurso fascista. Por isso que é muito complicado as pessoas batendo no peito por aí, falando que entendem o que é fascismo. Se existem tantas contradições, né? Tanto teóricas, ideológicas, como na própria praxis política, para você conseguir dominar e compreender completamente os ideais fascistas. É complexo, é bem complexo. Bom, e o que o nazismo ele vai acabar defendendo, né, como eu já tinha falado, é a ideia, então, principalmente, da identidade nacional, a instituição família, a religião e a igreja. E aí vamos lembrar aí do Tratado de Latrão, né? O tratado que os fascistas italianos assinaram com a igreja, né? Assinaram lá com o Papa, e é a partir desse tratado que nós vamos ter a fundação do Vaticano, a organização de Roma, a organização do Vaticano. Nós tivemos um acordo entre a igreja e os movimentos nazifascistas, né? E a escola é um modelo também institucional, uma importante instituição que os fascistas vão utilizar, né, para poder implantar as suas ideologias, assim como a mídia, a arte e os meios de comunicação, como eu já tinha colocado aqui para vocês. Ok, pessoal? E, bom, para finalizar nossa aula, eu quero deixar algumas provocações, depois de a gente ter visto conceitualmente, né, algumas características do fascismo, do neofascismo. Nós temos que lembrar que hoje, né, no século XXI, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Nós estamos acompanhando o crescente processo do neonazismo, do neofascismo, né? E apesar de serem muito parecidos com os processos do passado, os processos anteriores, nós temos que lembrar que faz muito tempo que o Brasil vem sofrendo ataques neonazistas e que a mídia acaba propagando uns, outros não, e uma galera que hoje está batendo no peito, se chamando de antifascista, acabava concordando com algumas atitudes, né? Por exemplo, nós tivemos pouquíssimo tempo atrás, estávamos tendo diversos ataques em universidades públicas, ameaças e ataques às universidades públicas, ameaças fascistas, ameaças neonazistas, né? Nós tivemos, por exemplo, em 2016, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele criou um projeto de lei, a PL 5.358, e essa PL servia para criminalizar o comunismo no Brasil. A tentativa do Eduardo Bolsonaro de criminalizar os ideais e as políticas comunistas no Brasil. E quem é que defende a ideia do anticomunismo? O fascismo, o nazismo, né? Ele dizia que a ideia do comunismo fomenta o embate das classes sociais, né? Mas uma vez, enquanto historiador, a gente entende que é justamente o embate das classes sociais que faz a história acontecer. Isso desde sempre e até hoje. Nada mudou. É o embate, é a luta das classes que faz a história, né? A sociedade se desenvolver. Então, existiu em 2016 esse projeto de lei para ser aprovado, né? E uma coisa muito importante que eu estava pesquisando e trouxe para a gente pensar, nós temos a lei da nossa Constituição, né? Da nossa Constituição Cidadã de 88. Essa lei foi publicada em 1989, a lei número 7.716, que é a lei que nós temos na nossa Constituição, a lei antifascista. E o que diz essa lei? Em seu artigo, no seu artigo 20, né, o 20º artigo da lei, diz assim: fabricar, comercializar, distribuir ou vincular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou a gamada para fins de divulgação do nazismo. Galera, isso aqui é lei, é constitucional. É proibido qualquer manifestação nazista no Brasil, é proibido qualquer utilização de símbolos nazistas no Brasil. Isso é lei, é constitucional. Ponto. Certo? Bom, e aí a gente lembra que essa lei não está sendo respeitada, né? Um tempo atrás, um deputado no Rio de Janeiro, né,
inclusive parceiro do atual presidente, ele foi para uma reunião, né, com o emblema da suástica, e isso gerou toda uma polêmica em cima da questão, porque ele era um deputado, ele estava agindo de forma inconstitucional. Qual é o grande problema que eu vejo nessa lei, nesse artigo de lei? Eu não sou advogada, não consigo me aprofundar nessa questão, peço até para os advogados me ajudarem a compreender melhor esse item. Essa lei, a Lei 7.716, ela fala especificamente sobre nazismo. Eu não encontrei uma lei que fala sobre apologia ao fascismo. Sabemos que são irmãos, mas eu não encontrei escrito, registrado na lei, a ideia do fascismo, apenas a ideia do nazismo. E talvez isso abra algumas possibilidades para os fascistas de hoje estarem se promovendo, né, e se colocando aí na sociedade, se colocando no seu discurso, se colocando na política, porque o princípio, a palavra, o conceito de fascismo, eu não encontrei nessa lei, apenas o conceito de nazismo, certo? Então, é isso, pessoal. As ameaças neonazistas estão acontecendo, o fascismo é algo que aconteceu, que iniciou, teve a sua gênese lá na década de 30 na Europa. Infelizmente, ele veio se espalhando pelo mundo, né? Eu deixo aqui uma indicação, assista um vídeo, um filme documentário chamado Menino 23, Uma Infância Roubada, que é do professor Sidney, da Unicamp. Essa pesquisa, esse filme, sobre a tese de doutorado do professor Sidney, onde ele pesquisou a eugenia, né, e a escravidão no Brasil no governo varguista. Então é muito importante, porque é ali que ele vai relatar sobre todo o problema e a gravidade do que foi o movimento integralista no Brasil nas décadas de 30. Então eu super indico, tem no YouTube, o Menino 23, só colocar lá, assistam, porque é importantíssimo para abrir nossa mente sobre essas questões. E os meus alunos do ensino médio já assistiram, né? Já estudamos esse vídeo, então essa aula veio contribuir para as nossas discussões que já estávamos fazendo na escola. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, né, toda essa discussão conceitual sobre o que é fascismo, o que é nazismo e o que significa ser antifascista, né? Vamos promover essa discussão, vamos continuar com essa postura, mas vamos ter uma postura consciente, pessoal, consciente. Ser antifascista é ser anticapitalista, ok? Até a próxima aula.